Everaldo, Olá, Maiara, tudo olá, bem? tudo bem? Tudo bem? Estão me ouvindo? Ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. E o meu áudio tá legal? Ok, tá legal, tá legal. Tá legal? Isso. Dai, que bom te ver aqui. Vini, bacana. Esperar o pessoal subir aí, a gente já começa daí, né? Certo, certo. Que bacana. Mariana, Bruna, Bruna. oi, Evi. Que bom ter vocês aqui. Então, Maiara, obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, né? Pela ideia de estarmos aqui falando sobre um tema tão interessante que é a questão da narrativa Sim, na justiça restaurativa, né? Deixa eu fazer uma apresentação aqui então da Maiara. Essas conversas eu venho fazendo já há algum tempo em razão desse livro que foi lançado, né? E aí eu tenho trazido alguns temas diferentes, né? Em alguns momentos ido até o canal de alguns colegas, em alguns momentos vindo para o meu canal e trazendo alguns convidados para conversarmos sobre questões que são interessantes e têm alguma relação com a justiça restaurativa. E a Maiara, então, ela é psicóloga clínica, né? E ela está hoje como coordenadora técnica do NAC, que é o Núcleo de Assistência Humberto de Campos, aqui em Balneário Camboriú. Tem formação, né, em psicoterapia fenomenológico existencial e tem pós-graduação em filosofia. E a ideia desse tema nasce a partir de uma aula que a Mayara lecionou na pós-graduação de Direito Sistêmico, onde ela trabalhou com a questão, em alguns momentos da aula, ela trabalhou com a questão da narrativa. E me chamou a atenção em razão dessa possibilidade de ser trazido e ser demonstrado, né, como a narrativa pode ser interessante como uma técnica restaurativa. Então, te agradeço por ter aceito e por estar aqui, agradeço a presença de todos e eu queria que você iniciasse explicando para nós a importância da filosofia, porque tu tens uma pós-graduação em filosofia e eu vejo como isso é importante no nosso meio, no nosso dia a dia, a questão do conhecimento filosófico. sim, Fabiano. Muito obrigada pelo convite, né, por essa conversa, por a gente poder conversar um pouquinho sobre um tema que faz parte da nossa vida desde que a gente se entende por ser humano, né? Agradeço a todas as pessoas que aqui estão conosco também. Tu falaste sobre a aula, né, da pós-graduação, onde a gente conversou bastante sobre comunicação, sobre como abordar essa questão dentro de outras facetas, né? No caso, a justiça, né? E é tão bacana quando a gente percebe que o discurso, que a palavra, ela pode contribuir, não de uma forma estanque, mas de uma forma integral, né? Dentro das áreas que a priori seriam mais técnicas, né? Que é o direito, a medicina, né? O direito hoje com a visão sistêmica, a medicina com a visão de cuidados paliativos, que vê o humano não só fragmentado, né, nas suas particularidades. Isso tudo tem a ver com a palavra, com o discurso, com esse humano integral, né? E aí você me convida para falar um pouquinho sobre a filosofia nesse sentido, né? Porque vem agregar ao fazer tanto dentro da área da psicologia, que é a minha área, quanto na área de quem faz mediação, né? Os mediadores que aqui estão conosco, os alunos da pós-graduação que se interessam pelo tema. Então, assim, de uma maneira bem simples, eu acho que a filosofia a gente faz ela diariamente, né? A gente sabe da filosofia clássica, né, dos grandes filósofos que nos deram, que nos despertaram essa vontade de conhecer um pouquinho mais sobre o comportamento e sobre o sofrimento humano, mas a gente faz diariamente filosofia.
Tem um escritor chamado Alain de Botton, que é uma pessoa de 50 anos, jovem ainda, e que ele fala exatamente isso. Nós fazemos filosofia diária, na nossa rotina, nós podemos fazer isso. E isso colabora com Sócrates também, que fazia a filosofia dele nas praças, né? O Alain de Botton tem uma frase muito interessante que diz assim: a tarefa da filosofia é nos preparar para que a gente possa entrar na realidade de uma forma mais leve, no muro da realidade de uma forma mais leve, né? E isso é a reflexão e a palavra que vai ser o nosso suporte. Por quê? Desde que a gente se apresenta ao mundo, né? A gente se apresenta de uma forma não consciente, mas a gente já vem nomeado, né? Ou pelo desejo dos nossos pais, ou pela palavra que nos recheia, né? Nós somos recheados de palavras primeiro, né? É um menino, é uma menina, né? A criança nasce já nas primeiras horas, a gente já tenta identificar como sendo parecido com o pai, com a mãe. E isso tudo que é? É a gente colocando nesse humano, que aí nasceu, recheando ele de palavras para que ele já crie um sistema de reconhecimento, né? Então, olha que interessante, a gente não consegue fugir disso, né? A gente nasce com esse aparato e esse aparato nos faz humanos, né? Cria nossa subjetividade. E com isso é um caminho ininterrupto, né? Da palavra, da comunicação, da linguagem na nossa vida. Tem algumas frases que eu gosto muito, por exemplo, o Freud, né, que é o grande pai aí da psicanálise, ele diz que em todo lugar que ele já passou, ele descobre que antes um poeta passou antes dele, né? Fazendo uma referência então aos poetas, aos filósofos. Ele vai dizer no sentido da palavra, né, da prosa, do verso, do contato, da comunicação. Veja, o pai da psicanálise já tem a palavra como sendo o centro da subjetividade, a palavra e o não dizer também. O Sartre é outro filósofo do existencialismo que vai dizer, para todo acontecimento banal, para que todo acontecimento banal se torne uma aventura, é indispensável que o narremos. Olha que interessante, quando eu coloco a minha fala em uma narrativa, eu assumo um papel, eu saio de um centro e vou para um outro espaço. Então, aí também nós podemos ver muito conteúdo, né? Os conteúdos vindo à tona através de uma narrativa, e não só através da palavra, porque a palavra é um ato, a narrativa é uma atitude, é algo que continua, que desdobra, né? Outro autor também que eu gostaria de trazer é o Edgar Morin, que ele fala que a nossa vida ela é polarizada. Podemos dizer que a nossa vida, quando ele fala de felicidade, né, o que é felicidade? Né? É uma multiplicidade de situações para a gente conseguir entender o que é a felicidade. Mas que a nossa vida ela é polarizada entre a prosa, né, que a prosa seria tudo aquilo que eu faço porque eu tenho que fazer, né, são as minhas funções, tudo aquilo que eu desempenho que me diz quem eu sou. E a poesia. Né? O que é a poesia? A poesia é aquilo que me faz florescer, ele cita exatamente essa palavra, é aquilo que me faz florescer, que me faz amar e que me faz comunicar. Entende? Veja, Então, Mayara, como isso tem tudo a ver com a questão da restauração, porque talvez alguns que estejam aqui não sejam do meio jurídico, né? E sim, a questão da justiça restaurativa, da ideia de restauração, ela é um novo paradigma, um novo modelo de visão de justiça, visão de transformação de conflitos, e a justiça restaurativa ela tem por base a contação de histórias, né? Seja em círculos, seja na mediação entre vítima e ofensor, seja a partir das várias práticas restaurativas que nós temos, mas a ideia é uma contação de histórias, ou seja, você resgatar aquele produto, né, aquela historicidade que você tem. Então, quando isso. você traz essa questão que é diferente a narrativa da conversa, por isso que a narrativa ela pode ser sim uma técnica que o facilitador, que o mediador pode utilizar na restauração dos conflitos, nessa mediação. E aí eu acho que casa muito a questão da narrativa, né? Exato. Porque não é só um falar, né?
A fala, ela é apenas, ela é biológica, né? Eu tenho um aparato, eu consigo soltar um som e eu elaboro signos para dizer. Quando eu narro, eu tenho que colocar ênfases, né? Conteúdos, né? E geralmente a narração, ela tem muito a ver com aquilo que eu elejo como um elemento importante, né? Eu posso falar sem ter compromisso com a fala, né? Numa fala informal. Mas quando eu narro, eu cito elementos que vai ter um enredo, né? E esse enredo vai ser, é como se fosse um fio para mim tecer uma história, né? E esse enredo que vai tecer a história é a narrativa que vai proporcionar, entende? Então é um trabalho de um contato subjetivo. E a pessoa e o ouvinte, né, dessa narrativa vai ser a pessoa que vai conseguir ajudar a organizar isso, né? Pode ajudar a organizar isso. Eu acho que é esse o grande desafio, né, para nós enquanto ouvintes e enquanto produtores de fala também, né? E essa técnica da narrativa, ela tem algumas características assim que a gente possa, para tentar compreendê-la, como utilizar ela no dia a dia ou em uma mediação? Sim, sim. Tem alguns pontos que é tido como método mesmo, né? Assim, primeiro, nós temos matérias-primas que são sentimentos, né? Que tem a ver com sofrimento, que tem a ver com crise, tem a ver com vitória, né? Tem a ver com decepções. Então, são matérias-primas que a gente vai ter num discurso, numa narrativa, né? Agora, o que um mediador, alguém que escuta, né? Deve fazer, que é mais seguro fazer, né? Porque a gente sempre quando escuta, a gente vai escutar a partir do nosso mundo, né? O nosso mundo, ele vai entrar em contato com um outro sempre contaminado por crenças pessoais, né? Mas quando eu me coloco como um ouvinte, eu posso sim, né, utilizar de algumas ferramentas que me ajudam a seguir um caminho seguro e não tão interpretativo, né? Porque se eu interpreto, eu coloco um juízo, e esse juízo não pode ser meu. Entra na subjetividade daí, né? Entra na subjetividade. Então, um E dos entra no aspectos julgamento. do julgamento, que aí eu corro o Esse é o risco problema. de dizer o que é certo e o que é errado. E se eu não vivo o contexto, se eu não vivo a história, eu não tenho direito de nomear o que é certo e o que é errado, né? Eu até falei isso na aula que a gente teve, que o terapeuta ele tem que incorporar uma incerteza, né? O terapeuta ele não tem que chegar com uma certeza, com um saber instituído e pronto. O terapeuta incorpora a incerteza e essa capacidade de não saber, porque é uma capacidade de não saber, vai levar à construção de um saber. E essa construção do saber, ela é sempre feita por aquele que age, por aquele que atua e que vive o enredo, né? O enredo que está sendo falado. Por isso que a família, o sujeito, né, a pessoa nesse sentido, ela é a própria curadora, né, do seu enredo, da sua história, né. É um paradoxo implícito, né, porque muitas vezes é aquilo que vai trazer o conflito, né, é a família, mas é ela que vai encontrar o manejo, a gente vai conseguir observar isso se for bem ouvido e bem direcionado. Uma das posições que um terapeuta pode ter é se manter numa posição curiosa, numa posição interessada, né? Essa curiosidade não é uma curiosidade para saber o que eu quero saber, né? O que aconteceu, né? Não, mas é uma curiosidade pela própria história, que aquilo que eu estou ouvindo é interessante. Tudo é interessante quando o outro diz, né? E esse interesse vai abrindo portas para aquele que está falando, né? Porque eu sou a quem ele endereçou a fala. Então, eu sou aquele que pode abrir a porta ou, através da minha postura, fechá-la também, né? E isso é através de uma escuta interessada, né? Não direcionar, entende? Mas compreender o porquê que a pessoa às vezes fica muito no mesmo tema, né? Repercutindo naquilo,
né? Às vezes eu tenho uma ansiedade em querer saber, em querer passar para um outro tema. Isso não pode acontecer, né? Eu acho que eu corro o risco de perder valiosas informações nesse sentido. Então, primeiro, né, se eu puder aí dizer como dica, seria manter-se numa postura curiosa e interessada, né, por aquilo que tu ouve, não aquilo que tu achas que é importante. Né? O segundo ponto, assim, ó, geralmente o mediador ele tem um roteiro, né, de perguntas, ele tem um roteiro para se guiar. Que essas perguntas elas sejam dirigidas de modo a valorizar sempre contexto e interrelação. Não só as características pessoais, porque senão eu vou acabar reduzindo o meu trabalho ao indivíduo, né? E se eu trabalho com mediação, eu tenho que sair do indivíduo e ir para o contexto, né? Então, Ou seja, as histórias oficiais e buscar as histórias alternativas. Eu acho bacana, exatamente. né? Que são essas histórias alternativas que é aquele olhar que dá até para trazer o Mohana, a ideia de pensamento complexo, uma visão complexa, né? Exatamente. Se eu saio do indivíduo, automaticamente o contexto se amplia, né? Porque eu trago a questão de, aonde acontece a história. Quem são os personagens envolvidos com a história, né? A fala de todos tem um grau de importância. Todos nesse momento são importantes, né? E aí eu coloco o indivíduo também como corresponsável para esse olhar, para essa narrativa. Né? Porque senão a pessoa vai querer, sim, um bom jurado para a sua causa, né? Um bom jurado para a sua ideia. E aí a gente não vai estar ajudando, muitas vezes a gente vai estar colocando mais problema dentro de uma situação que já é conflituosa. Então, assim, eu valorizo o contexto e a inter-relação. As minhas perguntas, elas podem serem direcionadas nesse sentido, tá? Inter-relação e contexto. Por quê? Diferentes leituras vão acontecer. Né? Aquilo que não seria falado vai aparecer se você traz o contexto. Uma outra questão que eu também acho interessante é observar sempre o efeito que a pergunta tem. Tá? Às vezes, a gente fica esperando a resposta e não observa o efeito da pergunta. Sabe? O efeito da pergunta, como que a pessoa sente, né? Porque é uma expressão. Né? Leitura corporal, tu diz? Uma leitura corporal, um sentimento que aparece ali, né, de raiva, de alegria, ou até de negação. Então, assim, esse é o efeito da pergunta, porque a resposta, às vezes, é o que tem também que vai ficar aquilo que já foi falado 1000 vezes, né? Às vezes é uma resposta já batida, já estruturada. E se eu faço uma pergunta que eu coloco a pessoa diante de uma reflexão até então não feita, vai vir conteúdos às vezes muito originais, né, frente ao terapeuta. Então, aí eu vou conseguir sair da história oficial, né, e incorporar essas histórias alternativas, né, porque nós não temos um único tema na nossa vida. Ninguém é fruto de um único tema. Os conflitos não são frutos de um único tema. Então, como centrar? Nós temos sim algo que a própria pessoa elege como um centro, mas é uma ramificações de histórias que precisam ser ouvidas, precisam ser incorporadas. E aí percepções serão desenvolvidas a partir disso. Né? É a grande interrogação frente àquilo que muitas vezes eu tinha como certo, como verdade. Né? Quando a gente está trabalhando com narrativa, a verdade, né? A verdade entre aspas, ela caminha, tá? Ela vai trocando de lugar até que ela ocupe um lugar que seja refletido, que seja indagado de outra forma. Se eu entro numa narrativa, se eu entro numa história, né? Que eu busco uma mediação com um parecer e saio dele sem qualquer tipo de incômodo, eu preciso questionar, né? Se isso realmente foi efetivo ou se eu só não fui em busca disso para comprovar aquilo que eu queria, né? É. O Heidegger, Você só te cortando para por, fazer um parênteses, sim, você enquanto psicóloga tem talvez pacientes que saiam da terapia sem estar incomodados, ou seja, a terapia naquele momento não os incomodou. E aí você faz uma sim. reflexão que talvez foi algo muito superficial, eles não conseguiram fazer aquela internalização.
E Sim. trazendo isso para a questão da restauração, de uma mediação, se a gente faz um círculo restaurativo e essas pessoas saem do círculo restaurativo sem serem tocadas por isso, é da mesma forma, ou seja, você Uhum. esteve ali, mas esteve pro forma, você esteve ali, mas não internalizou o sentido daquela comunicação. Uhum. Então, isso tem muito a ver com a questão da terapia, até que ponto, né, Sim. o sujeito está disponível para fazer parte dessa narrativa de forma Comprometida. reflexiva, comprometida. Isso acho que Comprometida. isso pode continuar. Não, é muito comum, né? O que tu falas, eu vou para terapia, né? As pessoas às vezes dizem, eu faço terapia, né? Mas muitas vezes elas pagam apenas um psicólogo para falar, né? E não entram num processo realmente de reflexão que as coloque numa posição de comprometimento. Claro que o terapeuta, o psicólogo vai trabalhar em cima disso, né? Então, o ir ao encontro não necessariamente vai ter o comprometimento. E isso a gente precisa ficar muito atento. Nem todos aqueles que dizem que querem, querem de fato, né? Por isso que aquela frase, aquilo que é rotulado como óbvio, muitas vezes não é, né? Ah, porque eu estou aqui é porque eu quero realmente melhorar, refletir. Muitas vezes não. Muitas vezes é mais um instrumento que eu tenho para utilizar contra ou a favor apenas da minha história, da minha verdade. Então, assim, o terapeuta, tanto terapeuta como psicólogo, como mediador, tem que ter muito cuidado para não ficar partidário nesse sentido. Né? Por quê? Porque aí eu vou ser sim, eu vou ser um facilitador dessa história se eu tiver uma escuta, né, bastante clara, bastante leve com relação a isso, né? Porque é automático que as pessoas queiram falar o melhor sobre si, né? Queiram trazer a melhor versão, queiram se defender de qualquer tipo de situação que as deixe numa posição vulnerável. Isso é natural, todos nós fazemos isso. Mas quando a gente está num lugar e a gente dá crédito, né? Credibiliza alguém para nos escutar dessa forma, que tem a ver com os nossos sofrimentos, os nossos problemas, a gente precisa buscar essa sinceridade. O Rubem Alves é um outro autor que eu gosto muito e ele vai dizer que a nudez, a gente se expõe, a nudez do corpo, ela acontece de uma forma muito fácil, né? A gente vê em qualquer lugar, mas a nudez das nossas palavras, elas estão nos nossos diários as 7 chaves. Né? E isso realmente fica guardado, porque é difícil mesmo, né? Porque a palavra, onde fica a palavra? Em que lugar ela está? Né? Ela está entre a gente, né? Então é muito difícil eu conseguir resgatar aquilo que já saiu. Então, eu acho que é bem nesse sentido. Antes eu ia colocar sobre o Heidegger, só para complementar o que eu estava falando, que ele vai dizer ali com relação a eu falo aquilo que eu quero comprovar, né, que eu sei, ele vai dizer que o humano ele sempre vai se interessar por aquilo que, de certa forma, o beneficia, né? Ele sempre vai buscar as comprovações daquilo que ele acredita. Então, é um autor do existencialismo, da filosofia, e que tem toda uma teoria, né? O Ser e o Tempo é um grande livro dele, e que ele vai dizer: ninguém presta atenção naquilo que não é importante para si. Né? Então, Exato. como numa mediação, numa terapia, eu vou prestar atenção naquilo que não é meu, né? Que é do outro. Eu faço parte, mas o grau de comprometimento disso muda, né? E no círculo restaurativo, muitas vezes, ou quase sempre, a gente aprende muito mais ouvindo do que Uhum, falando. Porque as histórias, as narrativas de todos os participantes, eles são muito curativos para a gente. Se a gente prestar atenção, eles fazem parte também das nossas histórias. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Mayara, da tua experiência enquanto psicóloga no NAC, porque você faz um trabalho com jovens, né? uhum, Também. E jovens, esses jovens têm uma relação com questão de dependência ou violência familiar, enfim. E isso é importante para a gente, porque a gente do direito, o direito tradicional olha a violência como sendo algo que o direito consegue dar conta, e o direito não dá conta da violência. uhum, Então, você tendo essa experiência, né, na prática do dia a dia, queria que você uhum. apresentasse como é o contexto
dessas famílias, o contexto de violência social que se apresenta, e que o Sim. direito não tem nenhum instrumento para conseguir lidar com isso. Exatamente. Com relação ao trabalho, no NAC, né, eu fui psicóloga lá, hoje eu estou como coordenadora técnica, mas temos uma equipe muito boa de profissionais trabalhando em psicoterapia, né, com pessoas que têm a dependência química fazendo parte das suas vidas, seja de uma forma pessoal ou de algum familiar, né? Sempre ligados a crianças e adolescentes. Então, uma primeira situação, né, que é importante é que a gente não atende só um elemento da família, só uma pessoa da família. Isso já está dentro do nosso regramento. Por quê? Porque a gente não consegue tirar alguém de um contexto, trabalhar essa pessoa e ela volta ao mesmo contexto, sem que qualquer outra pessoa tenha sido convocada a isso também. Tá? Então, no NAC, a gente prioriza esse trabalho. Vem mãe e filho, ou vem marido e sobrinho, enfim. A gente trabalha com o núcleo familiar. E isso traz muita diferença. É uma visão sistêmica, né? Exatamente, é uma visão da família, né? Daquelas pessoas que estão vivenciando a problemática. Não é só o dependente químico, ou não é só a mãe ou o pai, ou, né, o marido. É quem vivencia de uma forma muito próxima, porque ele também precisa ser cuidado, ele também precisa ser ouvido. Todo sofrimento ele tem que ser ouvido. Né? Os danos são refletidos, né? Há um reflexo de dano em toda essa cadeia familiar que é desconsiderado. Né? E aí, exatamente, e quando eu vejo que o outro se compromete também, poxa, eu vou lá, eu me dedico, mas a minha mãe também vai, ou meu pai também vai, né? Ou meu irmão também vai, isso cria também uma ideia de conjunto, né? De uma corresponsabilidade. Nós falamos muito em codependência, né? A gente trabalha muito com isso porque realmente as pessoas se tornam codependentes, né? De comportamento, né? E aí a codependência também ela pode existir no sentido da ajuda, tá? Uma das coisas que nos faz humano é o fato de a gente ter sido cuidado por alguém, né? Nós somos os seres mais frágeis nessa natureza, né? Nós dominamos, entre aspas, a natureza, né? Nós desenvolvemos, evoluímos, mas nós não somos nem um pouco qualitativos quando a gente nasce. A gente precisou de alguém que nos cuidou, nos nomeou e nos colocou nesse mundo enquanto humanos, entende? Então a gente já nasce sendo cuidado. E essa é uma visão que a gente não pode deixar de ter. Aí eu aprendo a me cuidar, né? Eu aprendo a dar valor às minhas emoções, àquilo que passa por mim, e ao mesmo tempo eu oferto esse cuidado a alguém, né? E isso daí a gente... Sim? Pode continuar. E isso a gente traz, sim, isso a gente traz num contexto daí de uma psicoterapia, né, do comprometimento, da mudança sendo ela do coletivo, tá? Quando você falou do judiciário, nós trabalhamos com situações limítrofes muitas vezes, né? Que é de violência física, de violência psicológica, a questão da drogadição, né? Que realmente traz um prejuízo bastante grande, né? Uma desestrutura bastante grande dentro das famílias. Mas também a gente observa aquele ser que é participante, né? Aquela pessoa que é convidada a vir e nunca vem. Então, muitas coisas podem ser observadas também quando as pessoas reclamam, mas se elas são chamadas a participar, elas se negam. E talvez o direito, nessa visão sistêmica, possa perceber isso também. Nós não estamos para julgar ninguém, isso a gente sempre fala, né? Nós não estamos para julgar o teu ato, né? Sendo ele infracional para a justiça ou não. Nós estamos aqui para te escutar e ver o que nós podemos fazer com essa história, né, que tu estás construindo nesse momento. Porque uma coisa é aquilo que até então falaram de ti, né? O que falam de você. E qual é a percepção que você tem dessas pessoas que chegam até esse núcleo? Eles se sentem, de alguma forma, julgados pela sociedade, marginalizados pela sociedade em razão do álcool, em razão da violência, em razão daquele contexto em que eles vivem, eles têm esse sentimento de exclusão e de não pertencimento? Com certeza, né? Muitas vezes eles vêm até a nossa instituição por determinação, entende? Ou do Conselho Tutelar, Ministério Público, né? Muitas pessoas vêm por demanda espontânea, batem na porta e pedem ajuda. Todos são atendidos da mesma forma.
Mas quando ele chega já com uma determinação, porque é uma determinação, mas assim, para ajudá-lo, né? Dentro de um espaço que não é julgador. A gente esclarece muito isso, tá? Porque às vezes o juiz, lá o promotor da vara da infância, ele vai dizer assim, olha, passe por esse processo psicoterápico, né? Para ver se você consegue. Então, eles vêm carregados de um estigma, sim. Então, assim, muitas vezes fechados para qualquer tipo de situação, mas eles vão entendendo que a nossa proposta, ela não é para prejudicá-los, né? Tem uma responsabilidade com relação a estar ali, né? Mas muito mais com relação à vida, né? A vida é aquilo que vai ser construído a partir disso. Então, a partir daquilo que eu vivencio dentro da minha terapia, eu vou construir a minha história. Porque até então, eles chegam no NAC com uma história já construída, né? Ah, usa maconha, já praticou pequenos furtos, isso, aquilo. Isso é uma história, a pessoa já vem carregada com isso, né? E aí, o que a gente vai ouvir a partir disso, né? Quem é aquele ser? Você não pode negar essa historicidade que ele tem, né? Não, não. Isso precisa fazer parte do contexto da narrativa. Isso está presente. Isso. E muitas vezes você verifica que eles querem, de alguma forma, fazer uma negação dessa vida vivida, como se fosse algo que não precisa mais fazer parte, ou não querem mais tomar conhecimento disso. Aí a gente entra numa outra questão, porque a história, ela é pele, né? Ela é pele, ela não desvincula em nenhum momento. Mas, ao mesmo tempo, quando você abre outras formas de viver, outras possibilidades de se enxergar, a pessoa começa a fazer questionamentos. E a gente vai entrar em outra questão que é com relação aos afetos. Nós temos a grande desestrutura familiar, os grandes problemas advêm dos afetos, né? Nenhum afeto é isolado. Nenhuma problemática acontece de um afeto isolado. É uma rede muito grande de comunicação, né? E isso vai aparecer. Então, assim, isso traz muita dor, isso traz. Tem que ter uma ressignificação muito grande, né? Daquela criança, daquele adolescente que vem num discurso, às vezes, muito do você não presta, você não vale nada, você só faz coisa errada, entende? Para reconstruir isso como alguém que não, né? Por isso que a palavra é tão interessante, né? A pessoa vem recheada de palavras sobre ela, né? Ah, sempre ouvi isso, minha mãe sempre falou aquilo, meu amigo diz isso de mim. Então, toda a palavra, não só de pai e de mãe, do grupo de amigos, né? Que é muito forte dentro da adolescência, ali, quando a gente está nesse período de querer saber para onde vamos, né? Então, esse recheio de palavras, ele é muito forte, né? E quando você traz assim para a pessoa, não, mas o que você gostaria, né? De outra forma, não daquilo que dizem de você, né? Às vezes a pessoa não sabe dizer. Ah, falam que eu sou assim, falam que eu sou assado, né? Mas o que realmente passa por você? Às vezes são coisas muito diferentes, né? Porque uma das coisas também interessantes que eu acho bacana falar é que nem sempre aquilo que é consciente é o importante. A consciência, ela não garante que a pessoa não vai voltar ao ato, não vai voltar a praticar um crime, a machucar alguém, a entrar em conflito. A consciência é a informação, né? Nós temos a informação, nós temos a repercussão de tudo isso na vida. Todo mundo tem. Mas como que eu lido com isso? Né? É a consciência que garante? Consciência não garante nada. Consciência só me traz a informação. Depois eu vou trabalhar com a culpa, com os meus refúgios, né? Com aquilo que eu... Né? Mas depois do ato praticado. Tá? Então, eu acho que não é só a consciência que a gente precisa ver. Por exemplo, numa mediação, entende? Não é aquilo que só ficou acordado, é aquilo que veio com esse acordo. É aquilo que foi despertado. Porque é o que foi despertado que vai repercutir depois. Entende? E eu acho que isso é importante. Uhum. Tu mencionou uma questão que eu acho bastante importante dentro do direito, que é desconsiderado, e que agora, em razão desse movimento do sistêmico, ele tem aparecido, que é a questão da violência da linguagem. Como a gente comete violência a partir da forma de se comunicar pela forma escrita, não é nem pela forma falada, que a gente sabe. Sim. Mas, assim, muitas decisões judiciais, muitas petições feitas pelos advogados,
Uhum. manifestações pelo Ministério Público, que você observa a linguagem, é uma linguagem extremamente violenta. É uma linguagem que ele estigma a outra parte. É Uhum. extremamente violento para um filho ver em uma petição que a mãe foi a causadora da separação, do divórcio, que o pai é um bêbado, que a mãe traiu. Uhum. São figuras de linguagens que são muito agressivas. Uhum. E o direito tradicional, ele não observa isso. Então, Sim. a comunicação não violenta, né, uma escuta ativa, ele vai fazer com que você preste atenção também na forma da comunicação escrita. E isso é extremamente importante porque muitas vezes a gente quebra ou a gente impossibilita um acordo em razão de uma Uhum. postura agressiva a partir da linguagem, né? Assim, Uhum. para vocês, na psicoterapia, no consultório, isso é mais facilmente percebido. Agora, no direito, Sim, para sim, nós, isso é uma novidade, né? claro. Perceber que as decisões, quando o juiz condena alguém, dizendo Uhum. que ele é isso, ele é aquilo, Uhum. é um estigma muito grande para essa pessoa que muitas vezes leva isso para a vida toda. Com Como que tu certeza. vê isso? Eu acho que são marcas, né? É aquilo que fica marcado que dizem do que eu sou. E a justiça, ela vem com um poder avassalador, né? Porque ditam para você até onde você pode ir. Claro, né? Estou falando de uma justiça castradora, né? Eu falei isso na aula da pós, mas como exemplo eu posso citar aqui que eu fiz uma perícia num caso de guarda familiar, de guarda de crianças. Eram 3 crianças envolvidas. E o que ficou muito claro para mim naquele momento foi que eu chamei o menor deles, a criança menor, e ele estava extremamente nervoso. Mas extremamente assim, a criança estava quase chorando. Eu falei, nossa, né? Por que você está assim? Ah, eu estou com medo. Ele me disse, você vai me pedir para falar com quem eu quero ficar. Foi a fala que ele disse para mim, a primeira frase. E eu falei que eu não iria perguntar isso para ele, que eu queria saber quem ele era. Eu só queria saber quem ele era, as coisas que ele gostava de fazer. Enfim, fui ordenando a minha fala, colocando a importância na vida dessa criança e não na briga dos pais. Entende? Ele já veio preparado para que eu fosse uma julgadora da história dos pais dele. Né? E eu acho que isso os juízes pecam demais quando eles usam palavras que determinam o perfil de alguém. Né? Eu acho que essa. Tá me ouvindo? Deu um chill aqui. Que essa determinação ela vai ser levada pela outra parte também, vai ser usada isso de uma forma extremamente negativa, principalmente quando envolve família, né? Então as pessoas que trabalham dentro da justiça, elas e que vai ter sempre os dois lados, elas precisam ter muito cuidado, né? Exato. Porque hoje, no direito penal, é extremamente violento. Agora, no direito de família, que aparentemente não haveria violência na fala, na linguagem, você pega, por exemplo, Não ela estou te chegou a ouvindo. entrar. Oi? Tá muito tio. Não estou te ouvindo. Melhorou? Não estou te ouvindo. Deixa eu ver. Oi? Melhorou? Agora sim. Agora sim. Tava dando um chill muito grande. Agora sim. Oi? Deu, agora Melhorou? sim. Vou ficar sem o fone e ver se. Aham, sim. Ok. Então tá. Eu não E no direito de família, tá ouvindo? Agora sim. No direito de família, que se apresenta como sendo um ramo de justiça que não é tão violento, muitas vezes, quando o juiz se manifesta pelo divórcio, né, a responsabilidade de alguém na hora de conceder a guarda, Uhum, ele esquece que essa criança, quando chegar aos 18 anos, ela pode querer ver esse processo e ali vai estar escrito o que foi determinado, o que foi dito do pai e da mãe. Isso é uma uhum, violência muito grande, é um subjetivismo de um julgador, às vezes, uma manifestação do Ministério Público que pode ficar,
e que vai ficar para a vida toda nesse processo, porque hoje nós temos os processos eletrônicos que você acessa eles, né, a todo Exato. instante. Então, olha o cuidado que nós precisamos ter com relação a essa questão da violência na linguagem em si, né? Eu queria Porque que isso tu fica... retomasse... Sim, sim, isso fica registrado, né? Isso. Eu queria que tu retomasse a questão da narrativa, se você tem mais algo para explicar para a gente, porque eu acho que é um tema bastante interessante, essa questão da narrativa para o Sim, direito, né? Para a forma de composição de conflitos. sim. Então, mais especificamente, quando vem essa questão da demanda, porque o que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com conflito, com problemas, né? Que são trazidos e precisam de alguém que faça uma balança, né, nessas histórias, né? Por quê? Porque se as pessoas chegaram na justiça, né? Ou na psicoterapia, mas vamos utilizar a justiça como centro, né? Se elas chegaram até lá, é porque já houve um caminho anterior que não deu certo, né? Pensamos assim, houve um caminho que não houve consenso. Então, isso já mostra que vem já com uma carga de violência e de dor com relação à história e aos seres envolvidos. Então, a gente não pode se abster da resolução, né? Mas a gente pode e deve se comprometer sim com aquilo que a gente disponibiliza enquanto palavra, enquanto registro, né? O juiz ele vai registrar da forma que ele quiser, mas a escuta dele também pode ser da forma que ele quiser, né? Então assim, os padrões eles nunca nos ajudaram. Dentro da psicologia a gente sabe disso. Não existe um ser humano igual a outro, né? Então como que a gente vai padronizar? A gente deve ter caminhos, nós somos, né? Nós temos estruturas, regras que nos ajudam a conviver, mas eu acho que a escuta ela é muito particular, né? E a gente observa, por exemplo, agora a gente está vivendo um período diferente nas nossas vidas, né? Como que a gente vai discursar sobre isso? Como que a gente vai narrar sobre isso? A gente pode ficar na queixa, né? De que a gente não está tendo aula ao vivo, de que a gente não pode, então a gente leva isso como um problema, ou a gente pode pensar que a gente está desenvolvendo uma nova forma de aprender, uma nova forma de se concentrar, né? Uma nova forma de fazer. Tu veja, eu falei da mesma coisa de duas formas diferentes, né? Aonde eu vou colocar a ênfase, né? Aonde eu der Naquilo abertura. isso, naquilo que você acredita que seja o ideal numa perspectiva sua, né? Naquilo que eu me autorizo. Então, enquanto ouvinte, eu também vou autorizar o outro que ele possa se manifestar e trazer para ele outros pontos, entende? Porque daí eu não fico apenas com a minha subjetividade julgando um ato do outro. Aí fica perigoso, entende? Porque eu sempre vou falar a partir das minhas experiências. A comida, para alguém que sente fome, não tem o mesmo sentido do que para alguém que não sente fome, que consegue comer todos os dias e o alimento acaba sendo uma fonte de prazer e não só uma subsistência. Mas a comida para alguém que passa fome, ela tem um outro sentido. Então eu não posso falar da mesma coisa com duas realidades diferentes, entende? Eu preciso ouvir, eu preciso de outras pessoas talvez que me ajudem, né? Na organização daquilo que eu vou decidir, daquilo que eu vou registrar, né? E aí trabalhar em equipe é muito importante, né? O judiciário, quando ele pede ajuda da psicologia, da assistência social, de outras pessoas que ajudem a escutar, eu acho fundamental, entende? Porque não passa por um conceito único de uma história, né? Falando de consciência, talvez uma história que vai ajudar a gente a, a fixar, que é do Rubem Alves também, ele fala sempre que a fala, ela vem antes do saber, né? Então, a gente aprende a falar antes de conhecer a gramática, né? Então, olha que interessante, tá? É uma sabedoria antes do saber. Eu falo e depois eu aprendo a escrever, eu aprendo o mundo letrado, né? Então, o saber, ele é sempre posterior à sabedoria. A aranha, né? Isso é o Rubem Alves que fala, mas eu acho que é para a gente fechar assim com essa ideia que é muito bonita. A aranha, ela faz a teia
sem saber que faz. Ela apenas faz. A sabedoria dela está no fazer. O João de Barro constrói a casa dele fazendo a casa dele, sem ter um saber que diz que faz. A grávida, né? A grávida desenvolve uma criança sem saber nada de embriologia. Entende? E aí, né? São os saberes que acontecem antes, é a sabedoria que acontece antes do saber. E aí ele traz uma história que eu achei muito interessante, que ele fala do gafanhoto e da centopeia. O gafanhoto encontrou a centopeia na floresta e parou ela e falou assim: centopeia, como eu te admiro, como tu é maravilhosa, né? Deus me deu seis pés, 6 patas. E a ti, ele deu 100. Ele deu 100. E eu vejo você anda numa elegância, numa harmonia, você não se perde com todos esses pés. Como eu te admiro. E eu fiquei curioso com a sua história. Posso te fazer uma pergunta? E ela, nossa, pode? Aí ele pede a ela, como que você faz quando você vai andar? Qual pé você desloca primeiro? Qual pé que você mexe primeiro? E aí a centopeia para e diz a ele: eu não sei, eu apenas faço, eu apenas ando, eu não entrei na escola do saber andar direito. E aí ela disse: mas eu vou pensar sobre isso. E depois o gafanhoto foi embora e a partir daquele momento a centopeia nunca mais conseguiu andar de uma forma equilibrada. Ela começou a tropeçar, ela começou a ficar muito perdida com relação ao fazer, né? E aí o Rubem Alves... Hã? Ela começou a racionalizar o andar. Exatamente. Por quê? Aí que vem a consciência. Muitas vezes, quando eu racionalizo tudo, eu quero colocar tudo dentro de um padrão, né? E de uma expectativa, eu vou me frustrar e aquilo não vai se desenvolver. Eu tenho muitas coisas que vão acontecer naturalmente, porque a palavra também não vai dar conta de tudo, né? O Lacan diz isso, né? A palavra não dá conta de tudo, mas a gente tem sim como utilizar esses signos para nos ajudar a viver melhor, para nos ajudar a estar nesse mundo de uma forma mais leve, né? Então, quando a cigarra começa a pensar muito sobre como ela faz aquilo, ela se perde, né? E isso nos diz que não é só a consciência que vai garantir um bom fazer, mas é sim a atitude e aquilo que nós aí trazemos enquanto humanos, tá? Eu penso que essa é uma boa mensagem. Eu acho que assim, ó, eu faço o convite, né? Tu sabes como eu gosto da filosofia, né? Nesses últimos anos da minha vida, mais do que anteriormente. E a filosofia não é aquilo que está lá na Grécia, com Sócrates, Platão. Também é aquilo, né? Eles nos deixaram grandes ideias, mas é o que a gente faz do nosso dia a dia, nas reflexões que a gente tem dentro da nossa casa, né? Na aceitação que a gente tem daquilo que se apresenta às vezes como um problema, entende? Aceitar não é cruzar os braços e apenas esperar, né? O Cortella também diz isso, né? É você saber e esperar fazendo algo, né? É a espera, mas com uma atitude em prol daquilo, né? Então, tudo isso que nos provoca, a pandemia agora, né? Todas né, essas adversidades que chegam, é para mostrar o quanto a gente é frágil, para mostrar o quanto a gente, de uma hora para outra, pode perder segurança, pode perder afeto, né? E afeto no sentido assim, poxa, quem eu mais amo pode morrer amanhã, né? E aí, como é que fica? Então, quanto mais conectados, quanto mais filosoficamente, poeticamente, né? Não dos livros, mas da vida vivida, daquilo que eu consigo fazer com o que faz parte da minha existência. Eu consigo julgar menos, eu vou conseguir inferir menos na vida do outro, eu vou ter menos vícios para suprir necessidades que são criadas por mim mesmo e vou conseguir estar um pouquinho mais leve nessa existência que é curta, né, desafiadora, mas também muito interessante. Tu trouxe uma questão da narrativa, que é a questão da curiosidade, né? Sim, E eu vejo que o Rubem Alves traz uma história sobre uma pesquisa que foi feita em Portugal, onde fizeram, com relação aos alunos, quais
as questões que eles queriam conhecer, quais eram as dúvidas deles. E esses alunos, essas crianças, esses jovens, eles trouxeram perguntas assim que a gente não tem uma resposta pronta. São perguntas sobre a vida, a existência, perguntas extremamente filosóficas, né? E Uhum. aí esse diretor fez a mesma pesquisa com os professores. E os Sim. professores fizeram perguntas, todas elas técnicas. Ou seja, as dúvidas deles eram dúvidas técnicas burocráticas das suas profissões, cujas respostas eles já sabiam. E aí ele traz isso justamente assim, esses professores já foram crianças e eles não tinham essas dúvidas quando eram crianças, eles tinham dúvidas existenciais. E essas Exato. dúvidas elas ainda existem. Mas o Uhum. que que as nossas escolas fizeram com essas crianças que elas não Uhum. conseguem mais acessar essas dúvidas existenciais e ficam apenas nas dúvidas burocráticas profissionais? Então ele faz uma reflexão como a gente precisa ter a curiosidade, né, de Uhum. fazer essa busca Uhum. dessa nossa história, ou seja, essa questão mais filosófica que a Sim. criança naturalmente tem e que Sim. nós adultos perdemos essa característica. Nós temos, mas eu acho que ela está muito adormecida, né? Se você fala que alguém está filosofando, você fala de uma forma pejorativa dessa pessoa, como se a filosofia fosse algo que denegrisse ela no sentido de, olha aí o termo, né? Denegrir no sentido de ser pior. É. Então, isso é um alerta que a gente faz para os jovens adultos para que Isso. não percam essa curiosidade, porque a curiosidade é o que vai dar a motivação da vida, é o que vai Exato. dar o sentido de buscar um viver, né? E você verifica muito isso na questão do consultório, essa necessidade que nós adultos temos estar focado muito no hoje e esquecemos essa visão Exato. complexa da vida. Por quê? Porque quando a gente se vê adulto, a gente tem uma responsabilização vindo realmente cultural, né? Através da nossa história, da produção. Eu preciso produzir, eu preciso parecer muito inteligente, eu não posso fazer perguntas bobas, né? Eu não posso parecer frágil. A criança, por que que ela se distrai mais facilmente? Porque o mundo é interessante para ela, né? Porque os bichinhos que passam interessantes, o som é interessante, né? É a vida, né? De uma forma mais essencial, né? Agora, nós humanos, a gente vai cortando essas coisas por isso que o Rubem Alves volta a dizer, fala de comida, fala de brinquedo, né? Ele vai dizer da sabedoria do cozinhar, da sabedoria do ouvir, né? Ele trata tudo com muita qualidade, e não só aquilo que os livros dizem, não só as técnicas. E a gente perde muita qualidade, sim, quando a gente quer teorizar tudo, quando a gente quer respostas para tudo, né? Nos frustramos quando não temos respostas, não temos paciência para quem não nos dá resposta, né? Não costumamos é, é, construir mesmo no sentido de tempo e esforço, porque tudo é muito rápido, porque a terapia tem que ser rápida, porque o remédio tem que me dar o conforto bacana, né? Então a gente não tem mais paciência para digerir, né, o que a vida nos pede, né? Que é um pouco mais de conectividade, é um pouco mais de olhe para mim, que eu olho para você, somos semelhantes e temos as nossas particularidades, né? Então, isso é muito precioso, né? É muito precioso. E a gente se vê fazendo, correndo nessa roda incessante para conseguir descansar no final de semana, né? Para conseguir fazer uma viagem. A gente, então, se destrói para viver poucos momentos, né? E isso é uma grande tarefa. A vida se resume nesse vai e vem, sem É, um momento de reflexão, e nós fizemos das respostas, né, algo mais importante que as perguntas, e quando são as perguntas que nos movem, não as sim. respostas. Essa Mário semana Quintana diz isso. eu estava trabalhando, estava dando um curso de justiça restaurativa, talvez até aqui estejam alguns dos colegas que estavam no curso, e Sim, algumas falas que foram trazidas no final do curso foi: eu entrei nesse curso para ter respostas, e eu estou saindo com mais perguntas.
E isso me deixa extremamente feliz, porque se eles estão saindo com perguntas, é porque houve uma reflexão e uma internalização daquilo que foi proposto. Porque a gente não está aqui para dar respostas, né? Nós não podemos dar respostas, porque a resposta que eu dou é uma resposta minha, que foge do alcance da tua subjetividade, da tua historicidade, da sua narrativa de vida, né? Perfeito. Então, é importante nós termos perguntas, e as respostas, elas são construídas a partir do nosso conhecimento diário, elas estão dentro de nós também. Maiara, o nosso tempo está acabando, deixa eu ver aqui, faltam 5 minutinhos, se tu quiser fazer uma finalização, fique à vontade. Então, só para complementar isso que tu diz, né, as respostas elas são perigosas, as perguntas não, né? Então, Mário Quintana, lá na casa dele em Porto Alegre, tem uma casa lá, é um museu, né? Tá na porta do elevador, né? Acho que você viu isso também, que as perguntas são mais importantes que as respostas. Então, é uma frase de um poeta. E a psicologia Lacan utiliza-se disso também, né? Vamos fazer perguntas. As respostas elas vão acontecendo, né? A gente abre a pergunta para as respostas virem se acomodando na gente, não respostas estanques, percepções que a gente talvez até então não tinha permitido. E para encerrar, eu queria ler uma frase mesmo, porque eu não sei ela, do Alain de Botton, porque eu acho que é bem interessante. Ele vai dizer assim: talvez seja verdade que nós não existimos realmente até que alguém nos note, até que alguém note a nossa existência. Que não dizemos nada até que alguém possa entender a essência daquilo que estamos dizendo. E que só estamos completamente vivos até sermos amados. Finalizamos com amor. O amor move tudo. É isso aí. Obrigado por ter vindo, obrigado a todos os colegas que aqui estiveram. E assim a gente vai encerrando então essa conversa de hoje. Obrigada pelo convite a todo mundo.